noite, graça e paz. Hoje nós estamos aqui terça-feira com o nosso culto de terça-feira online, não presencial, mas levando sempre uma palavra de Deus para o seu coração. Ele convida você a estar juntamente com a sua família, convidando outras pessoas para estar junto conosco. Eu quero agradecer a Deus por você permitir de nós entrarmos na sua casa e temos a certeza que Deus sempre terá algo bom para a sua vida nesse tempo que nós estamos vivendo. Então eu lhe convido neste momento a estar juntamente conosco, orando nessa hora. Chame a sua família, se reúne como família. Vamos orar, agradecer a Deus por Deus nos dar mais uma oportunidade de cultuar com você. Mesmo longe, distante, mas junto, em nome do Senhor. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, te louvamos por permitir, Senhor querido, dessa família deixar-nos entrar dentro do seu lar através dessa transmissão. Senhor querido, fala a esse coração, estenda as tuas mãos, continua fortalecendo, Senhor amado, esse povo, essa família, de uma forma especial, de uma forma maravilhosa. É isso que nós te pedimos nessa hora e te agradecemos em nome de Jesus. Senhor, seja com o louvor, fala através do louvor, fala através da tua palavra. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos cantar ao Senhor. Enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transbordar. Cantamos a Ele, Tu és Senhor, Tu és o do céu e fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim. Enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de nós. Tu és o pão do céu, cante Ele, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar.
adorar. Buscar tua presença, mover meu coração em direção ao teu. Atender ao teu convite, me humilhar, me entregar a ti, meu Senhor, meu amado, és tudo pra mim, princípio e o fim. Tua face eu quero ver, mas quero te conhecer, te tocar. Eu quero, e quanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim. Quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, tua glória vai me seguir. Quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, mais da tua vida em mim, Senhor. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, tua glória vai me seguir. Cantamos a Ele. Eu entro nesse lugar, levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Eu quero te adorar, Senhor, buscar tua presença, mover o meu coração em direção ao teu Senhor, e atender ao teu convite, me humilhar, me entregar a ti, meu Senhor, meu amado Senhor, és tudo pra mim, princípio e o fim. Tua face eu quero ver, mas quero te conhecer, te tocar, Senhor. E quanto mais eu te buscar, mais eu terei do teu Espírito em mim, Senhor. E quanto mais eu te buscar, transformado eu serei, tua glória vai me seguir. Quanto mais eu te buscar, transformado serei, mais da tua vida em mim, Senhor. E quanto mais eu te buscar, tua glória eu hei de ver, faz a tua vontade em mim. Eu entro nesse lugar, levanto as minhas mãos, só penso em te adorar. Aleluia. Graças a Deus, depois do louvor, depois da introdução do culto, chegou o momento também de nós podermos ofertar na casa do Senhor. A igreja, na verdade, como eu já disse várias vezes, ela não para, ela continua. Nós temos as nossas obrigações, nós temos nossas despesas aqui na casa do Senhor. Os irmãos que são dizimistas fiéis dessa casa, que sempre dizimaram.
E nós admiramos os irmãos nesse tempo de dificuldade, ser fiel ao Senhor. Isso é muito interessante. Eu creio que Deus tem lhe abençoado, não tem deixado faltar nada na sua casa. Que você possa nessa noite contribuir com alegria, com satisfação, não por um peso, não por algo que lhe persone, mas que você sinta o desejo de contribuir na casa do Senhor. Então, neste momento, enquanto louvor, louva ao Senhor, você vai ver a conta da igreja, aí você pode fazer um depósito abençoando a obra do Senhor, abençoando o reino do Senhor. E através das suas ofertas, quantas e quantas pessoas estarão chegando a Cristo, se renovando, se transformando. Então, seja um participante da obra do Senhor, ofertando e dizimando na casa de Deus. Graças a Deus chegamos no momento da palavra do Senhor nesse culto de terça-feira. E eu lhe convido você a abrir a sua palavra, a sua Bíblia, aí na sua casa, chamar a sua família, para nós compartilhar junto aquilo que Deus tem para o nosso coração através da sua palavra. E eu creio que nessa noite Deus tem algo interessante para a nossa vida, como nós já viemos falando isso. Então Deus sempre tem uma palavra em tempo de adversidade, em tempo de luta, em tempo de dificuldade, para compartilhar com o seu povo. Então, eu lhe convido a você abrir a sua Bíblia. E o texto que eu escolhi nessa noite, para nós podermos ler junto, compartilhar junto, é Neemias. Neemias capítulo 8, verso 9 e o verso 10. Que eu gostaria de compartilhar com você essa história tão linda, tão maravilhosa. Vamos tirar desse texto e às vezes até de outros textos na Bíblia, algo que venha edificar a nossa vida. Venha falar conosco através dessa palavra. Então diz assim a palavra do Senhor em Neemias capítulo 8, verso 9. Então Neemias, o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, dizendo:
a todos: esse dia é consagrado ao Senhor Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia a palavra da lei. Neemias acrescentou: pode sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e reparta com os que não têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Nós estamos diante de uma passagem tão maravilhosa, tão abençoadora, que fala aqui deste homem, Neemias. Esdra era um sacerdote, um escriba, o que lia a palavra do Senhor. Mas Neemias foi escolhido por Deus para restaurar o templo, restaurar os muros, aliás, os muros daquela cidade, que estava derribada. Você conhece a história de Neemias? Neemias era um copeiro, que ele estava juntamente com o rei, e os seus irmãos foram lhe visitar e falou acerca do que estava acontecendo na cidade, dos exilados que estavam voltando do cativeiro. E Neemias se preocupou com tudo o que estava acontecendo. Ele foi orar, ele foi jejuar ao Senhor, e Deus falou poderosamente ao seu coração. Na verdade, Deus percebeu aquela vontade que estava dentro do coração de Neemias em fazer algo, em fazer alguma coisa. Então Deus sensibiliza o coração do rei, e o rei libera Neemias para ir para a sua terra, para ir para ajudar, para reconstruir os muros daquele lugar. Então eu gostaria de lhe convidar nessa noite um tema muito importante que eu trouxe a respeito de Neemias. Esse homem que tinha um coração bom, que tinha um coração sincero, uma vontade enorme de ajudar o povo de Deus. Ele ora, ele pede perdão ao Senhor pelo pecado de todo o povo. Ele se colocou no lugar do povo pedindo perdão, e Deus, com a sua infinita bondade, com a sua infinita misericórdia, abre situações, porta para que Neemias possa voltar ali juntamente com o povo de Deus e restaurar os muros que estavam derribados. Então eu gostaria de trazer um tema e quero me envolver nesse capítulo 8 de Neemias. Mas essa parte interessante aqui que nós lemos, que na parte que diz assim: porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Como que eu posso alegrar o coração de Deus? Como eu posso agradecer a Deus? Nós vemos aqui que Neemias, ele teve algumas atitudes brilhantes que fez com que Deus sensibilizasse o coração do rei, fez com que Neemias saísse daquele lugar que ele estava e voltasse para o lugar onde estava o povo de Deus, precisando de ajuda. E Neemias não mediu esforço, ele sentiu sensibilizado também e foi. Na verdade, Neemias, ele agradou o coração do nosso Deus. E eu gostaria de trazer esse tema interessante. O que eu posso fazer para alegrar o coração de Deus? É uma pergunta para mim, uma pergunta para você que está aí na sua casa, uma pergunta para a sua família. O que nós podemos fazer? Que atitude que nós devemos tomar para alegrar o coração do nosso Deus? Um Deus que trabalha por nós, um Deus que luta por nós. Nesse tempo de dificuldade que nós estamos vivendo, nós vemos que Deus tem cuidado da sua igreja, Deus tem cuidado do seu povo, Deus tem cuidado daqueles que abrem o coração para que Deus faça alguma coisa. Na verdade, o nosso Deus, ele não para, ele não dorme, ele é espírito. O nosso Deus trabalha em favor daqueles que esperam, daqueles que lutam. E Neemias tinha o desejo ardente do coração de fazer alguma coisa por aquele povo. Então a palavra de Deus nos diz que Neemias foi um grande governador, e dentro dessa atitude dele, algo que estava dentro do seu coração, que era restaurar os muros, ele tinha uma diretriz, ele era um governador, ele tinha capacidade de fazer isso, e Deus foi dando sabedoria para ele, para que ele pudesse fazer o de melhor para o povo de Deus. Na verdade, esse tema é muito interessante de nós raciocinarmos e trazer à nossa memória o que eu posso fazer para agradar a Deus, o Deus que nós servimos. Deus se alegra, esse primeiro ponto eu gostaria de compartilhar com vocês. Se você puder colocar aí a sua caneta, aí, pegar um caderno, marcar, isso é muito importante, esse culto de ensino que nós estamos tendo hoje. Deus se alegra quando amamos Ele acima de qualquer coisa. Olha aí que interessante.
Quando nós amamos a Deus e colocamos a Deus acima de qualquer coisa, nós podemos agradar o Senhor. Na verdade, Neemias, ele estava ali juntamente com o rei, ele estava bem, ele estava tranquilo, ele governava as coisas do rei, ele era um copeiro do rei, tinha o maior prazer de trabalhar para o rei. Há uma dificuldade, se ele saísse daquele lugar, ele sabia que ele ia enfrentar coisas terríveis, como ele enfrentou. Mas ele deixou tudo para fazer a vontade do Deus que ele servia. E quando nós colocamos a vontade de Deus acima das nossas vontades, do nosso querer, daquilo que queremos praticar, queridos, nós podemos agradar o coração do nosso Deus de uma forma maravilhosa. Hoje, estou aqui nesse culto de terça-feira, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas o meu coração sensibiliza de estar juntamente com você, juntamente com o pastor Hebe, juntamente com a pastora, juntamente com a igreja, compartilhando esse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Então nós estamos aqui, na verdade, fazendo a vontade de Deus. Atrás dessa cama, quantas pessoas estão trabalhando também, fazendo o melhor. E é isso que nós queremos, fazer o melhor para Deus. Levar a palavra do Senhor, porque isso é interessante, porque a palavra ela tem o poder de transformar vidas. Então eu poderia estar em qualquer outro lugar, nessa noite de terça-feira, mas Deus sensibilizou o nosso coração de estar fazendo a sua vontade, está fazendo o seu querer, colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida. Então, Deus se alegra quando eu, você, igreja, povo de Deus, coloca Deus e ama Deus acima de qualquer outra coisa. Às vezes, no decorrer do tempo, no decorrer das nossas vidas, nós vamos perdendo a sensibilidade de amar esse Deus tão poderoso, que deu seu único filho para morrer numa cruz do Calvário pelos nossos pecados. Mas eu lhe convido nessa noite a você a sensibilizar e dizer assim: não, Deus está acima de todas as minhas coisas, acima de tudo que eu tenho, acima de tudo que sujeita a mim, a chegar a mim. Deus está acima de tudo. Você tem que ter essa atenção. E quando nós aqui olhamos para Neemias, ele deixou tudo, o seu aconchego, o melhor aconchego. E ele falou: não, eu vou fazer o que está no meu coração, aquilo que Deus colocou no meu coração. Então, quando eu alegro o coração de Deus, eu também insulto a fazer a sua vontade, o seu querer. E coloco Deus naquilo que Ele merece, que é fazer a sua vontade e amar a Ele sobre todas as coisas. A palavra de Deus nos diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, quantos homens de Deus, quantas pessoas, servos do Senhor, que tiveram a vida consagrada diante do Senhor, uma vida reta diante de Deus, uma vida que Ele colocou Deus acima de todas as coisas. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vamos ver em Gênesis, um grande homem, um homem que tinha um coração sensível. E a palavra do Senhor nos diz no capítulo 6, da vida de Noé, um homem. Eu gosto muito da passagem de Noé, porque nós vemos ali que naquela época, era uma época como nós estamos vivendo hoje. E naquela época Deus tinha falado que ia destruir a terra, aliás, as pessoas que estavam sobre aquela face da terra, ia destruir o homem, os animais. Deus, mas naquela época, naquele tempo que Noé vivia, Deus encontrou em Noé um homem que colocava Deus acima de todas as coisas. Na verdade, Noé amava o Senhor. A palavra de Deus nos diz que ele tinha uma característica de viver uma vida com Deus, de estar juntamente com Deus. E Deus viu isso na vida de Noé. Então Noé, ele amava a Deus sobre todas as coisas. E a palavra de Deus nos diz em Gênesis, no capítulo 8, aliás, no capítulo 6, verso 8, e Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência ao seu coração, à sua vida. E no verso 9 vai dizer assim: esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre todo o povo, na sua época. Ele andava com Deus. Olha aí, característica de um homem que coloca Deus acima de todas as coisas. Primeira característica, justo. Segunda característica, íntegro.
Terceira característica, ele amava a Deus, ao ponto de Deus andar com ele. E Deus usou esse homem para fazer algo interessante, não é verdade? Você conhece bem a história. Naquela época, Deus acabou com toda a humanidade, só sobrou a família de Noé, porque Deus achou em Noé algo que ele interessou. Na verdade, Noé amava a Deus sobre todas as coisas. Quando nós olhamos para a Bíblia e vamos passear além de Noé, além de Neemias, nós vamos ver Davi. A palavra de Deus nos diz que Deus achou graça na vida de Davi, que chegou ao ponto de dizer: Davi foi escolhido segundo o meu coração. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, verso 22, vai dizer que depois de rejeitar Saul, levantou-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o coração, segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Não só Neemias, não só Noé, mas também Davi foi um homem que colocava Deus sobre todas as coisas, desde pequenininho. Desde quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, ele estava ali com a integridade com Deus, com o coração puro voltado ao Senhor. E Deus vê que verdadeiramente Davi, ele colocava Deus sobre todas as coisas. E por isso que ele foi escolhido como Deus de Israel. Eu lhe convido nessa noite a você colocar Deus sobre todas as coisas, como Neemias, como Noé, como Davi, como grandes homens da Bíblia que colocaram Deus sobre todas as coisas e tiveram uma história brilhante na Bíblia, como eu, como você, que coloca Deus acima de todas as coisas. Na verdade, temos uma história brilhante de viver diante de Deus, uma vida reta, santa diante do Senhor e colocando a Deus sobre todas as coisas. Isso você vai alegrar o coração do nosso Deus. Graças a Deus. Outra coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção e que você pudesse escrever aí, é que Deus se alegra quando confiamos nele completamente. Neemias se lançou nos braços do Senhor. Ele saiu do lugar que ele estava acomodado, tranquilo, e ele foi lá enfrentar Sambalate, Tobias, homens que foram contra o seu trabalho, mas ele não se importou com isso, porque na verdade ele confiava no Deus que ele servia. Na verdade ele se lança nos braços de Deus e fala: Senhor, eu confio em Ti. O Senhor me tirou lá aonde eu estava, me trouxe até aqui porque eu confio no Senhor. E ele foi administrando. E algo interessante nós falamos aqui nessa noite e compartilhar com você, que Deus vai dando sabedoria. Deus deu sabedoria a Neemias, e ele foi governando e levando ao povo uma grande vitória. É isso que Deus quer da sua vida, nesse tempo de dificuldade que nós estamos vivendo. Deus quer dar sabedoria, que você governe bem a sua casa, que você restaure os muros da sua casa. Porque na verdade, quando nós depositamos a nossa confiança em Deus e falamos: Senhor, o Senhor é comigo, o sacerdócio da minha casa, eu como cabeça, você como mulher, sábia, inteligente, Deus vai ajudando, vai dando sabedoria a você, você vai restaurando os muros aí que estão quebrados na sua casa. Às vezes a sua família, às vezes o muro está quebrado na despensa, faltando alguma coisa, Deus dá sabedoria. Faltando dinheiro, Deus dá sabedoria. Você vai restaurando esses muros que precisam ser restaurados. Porque Deus ama aquele que confia, que se lança. E quando eu me lanço aos pés do Senhor e falo: Senhor, eu não posso andar sem o Senhor, eu não posso administrar sem o Senhor. Então, Senhor, me dê sabedoria. Eu confio totalmente em Ti. Eu gostaria de lhe convidar você nessa noite, de compartilhar comigo. A palavra de Deus nos diz, em Lucas, o doutor Lucas vai escrever a respeito de uma mulher que foi sábia, tão jovem, mas tão sábia. Uma adolescente, mas com uma sabedoria tremenda. Ela se lança, ela confia totalmente no Senhor. Eu estou falando de Maria, a mãe do nosso Senhor. O anjo se aproxima dela, relata aquilo que ele veio falar para ela, que ela ia ter um filho, e o filho iria se chamar Jesus. E ela fica ali toda apreensiva, e ela começa a falar: mas como isso? Eu estou sendo preparada para um homem, como eu vou ter um filho?
E o Espírito Santo, aliás, o anjo fala, através do Espírito Santo do Senhor, você vai ter esse filho, Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Ele vai tomar o trono do Senhor, o trono de Davi. Ele vai reinar nessa terra. E ela acreditou. Ela se lançou, uma jovem, uma adolescente, na faixa de 13, 14 anos, ou até mais um pouco, mas era uma adolescente, ela estava sendo preparada, prometida para José. E ela acreditou, ela se lança ao Senhor, ela se lança à vontade de Deus, ela confia totalmente como Neemias, como grandes mulheres, como grandes homens que confiou impiamente no Senhor, confiou plenamente no Deus que nós servimos. E aí ela recebe do Senhor a alegria de ser mãe de Jesus na face dessa terra, porque houve uma confiança nela. Então eu gostaria de lhe convidar nessa noite, você compartilhar comigo esse tópico tão maravilhoso. Você pode alegrar o coração do Senhor confiando no Deus que você serve. Por mais que pessoas do seu lado falem, não, você não vai conseguir administrar essa casa, você não vai conseguir administrar esse trabalho que você está fazendo. E quantas pessoas estão como Sambalate e Tobias, contra a vontade daquele que está cheio de vontade. Mas eu quero dizer para você nessa noite, se você confiar no Deus que você serve, tanto Neemias como Maria, que confiou plenamente no Deus que nós servimos, construiu uma história. E eu gostaria de falar para você nessa noite, Deus quer fazer que você construa uma história na sua família, na sua vida. Deus quer fazer que você deixe um legado. Como Maria que deixou uma história, você também pode deixar uma história. A palavra de Deus nos diz que quando o anjo se aproxima dela, no verso 38 do capítulo 1 de Lucas, ela vai dizer assim, respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Então aqui está uma história, um legado de uma mulher que confiou plenamente no Senhor, que se lançou nos braços do Senhor. Essa é uma característica de uma pessoa que ama Deus, que coloca Deus acima de todas as coisas. É confiar. Porque nós não podemos deixar a nossa confiança abalar. Nós temos que confiar no Deus que nós servimos. E nesse tempo que nós estamos vivendo, é tempo de confiança. Eu sempre estou falando para minha esposa. Aqueles que confiam no Senhor vai estar mais forte cada vez mais. Aqueles que estão frágeis, que levam com brincadeira confiança no Deus que o salvou, cada vez mais vai entrando em decadência. Mas eu creio que eu estou falando para um público. Eu creio que eu estou falando para um povo que confia no Deus Todo-Poderoso. Por mais que essa adversidade chegue, por mais que coisas aconteçam, você tem que estar buscando ao Deus Todo-Poderoso e falando, Senhor, eu preciso confiar mais no Senhor. Eu preciso ser como Davi, eu preciso ser como Noé, eu preciso ser como Neemias, eu preciso ser como Maria. Eu preciso ser como os grandes homens, Senhor, que deixaram história. E Deus quer fazer com que você deixe esse legado, essa história brilhante. Confie no Deus que você serve. Terceira e última coisa que gostaria de compartilhar com você. Deus se alegra quando você louva e dá graça a Ele. Deus se alegra quando você o louva, quando nós damos graça a Ele. Porque Deus é aquele que se alegra conosco quando nós se alegramos e louvamos o seu nome. O que faz Deus se alegrar? O que faz Deus se agradar de nós? É quando eu reconheço através do meu louvor, não um louvor fingido, mas um louvor que sai de dentro do coração. Um louvor que fala plenamente aquilo que eu estou sentindo pela vontade do meu Deus. Quando eu louvo ao Senhor, quando eu engrandeço ao Senhor, alegra o coração de Deus. Agradece, o Senhor agradece por isso. Eu gostaria de dizer para você, seja em qualquer situação, fácil nós ouvimos a palavra de Deus no domingo aqui com o pastor Hébio,
Alegrar no momento de alegria, cheio que a nossa mesa está farta, que a nossa geladeira está farta, que não falta dinheiro no nosso bolso, lá no banco, é muito fácil. Mas se alegrar, louvar a Deus em tempo de adversidade, não é fácil. É para aqueles que colocam Deus em primeiro lugar, é para aqueles que querem agradar o coração do nosso Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor nos chamou. E quando Ele nos chama, e quando nós aceitamos a Cristo, não é para viver uma vida totalmente de alegria todo dia, não. Tem hora que vem as dificuldades, tem hora que vem os problemas, tem hora que vem as dificuldades. E dentro das dificuldades, eu tenho que louvar, eu tenho que agradecer ao Senhor. Em Êxodo, no capítulo 15, nós vamos ver aqui uma passagem tão interessante. Que quando Moisés liberta o povo, todos vocês sabem da história, e Moisés chega ali naquele momento tão difícil. Montanha dos dois lados, o mar na frente, o mar vermelho na frente e atrás do exército de Faraó. E Deus fala com Moisés, Moisés toca no mar, o mar se abre, o povo de Deus passa a pé seco, e quando chega lá do outro lado, na verdade acontece uma grande vitória como aconteceu lá. Que o povo de Deus estava reunido como um povo só estava reunido, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, ouvindo a palavra do Senhor lá em Neemias, que nós lemos. Mas também essa passagem faz nos refletir, porque quando eles passam do outro lado, vem a alegria do Senhor ter dado uma grande vitória. Muro restaurado, passado o mar a seco, Deus estava com o povo de Deus. Então vem aquela alegria. O que acontece? Miriam, ela pega um instrumento, tamborim, e convida todas as mulheres, e elas começam a cantar, a louvar ao Senhor. E a palavra de Deus nos diz que eles louvaram ao Senhor, agradeceram ao Senhor. Surge um louvor, uma gratidão a Deus, daquilo que Deus tinha feito sobre as suas vidas, daquilo que Deus tinha feito sobre a vida de Moisés e sobre a vida de todo o povo. Neemias também louvou ao Senhor, porque ele viu os muros restaurados, o povo todo feliz, ouvindo a palavra do Senhor, sentiram, sensibilizaram o coração, e aquela alegria contagiou. Os levitas estavam louvando, o povo de Deus estava louvando, como Moisés também, juntamente com o povo de Deus, de um grande livramento, de uma grande vitória. E você que está aí do outro lado, da sua casa, quantas e quantas vitórias Deus já deu para você? E às vezes passa despercebido, você não reúne a sua família para agradecer esse Deus Todo-Poderoso que você serve. Mas eu creio que Deus está sensibilizando o seu coração agora. E você pode, neste momento, convidar a sua família diante dessa palavra. O que eu posso fazer para agradar o meu Deus? Reúne a sua família. Não precisa ser afinado, não. Você precisa adorar ao Senhor daquilo que está dentro do seu coração. Nesse tempo que você está vivendo, quantas pessoas já desceram a campa fria? Quantas pessoas já morreram? Quantas pessoas já perderam seus entes queridos? E você está aí com a sua família, cheio de vigor, já passando essa dificuldade, e convide agora a sua família para cantar um louvor ao Senhor, agradecer ao Senhor. Então nessa época, nesse tempo, eles louvaram o Senhor com uma grande vitória. Mas eu lhe convido nesse momento a você compartilhar comigo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, vai ter uma passagem interessante. Como louvar ao Senhor nesse tempo. Paulo e Silas adoraram ao Senhor num tempo tão difícil da vida deles. Na verdade, eles estavam nessa cidade fazendo a vontade de Deus. E às vezes você está aí falando, não, eu sempre fiz a vontade do Senhor. E agora eu estou passando essa dificuldade. E dentro dessa dificuldade, às vezes você perde o prazer de louvar o Senhor. Mas eu lhe convido você a restaurar essa vontade de você poder louvar ao Senhor. Louvar a Ele, dar o seu louvor a Ele. E a palavra de Deus nos diz que Paulo e Silas estavam na prisão. Muitos conhecem a história. Se você for ler o capítulo 16 inteiro, você vai perceber que Paulo estava fazendo a vontade de Deus. Ele repreende um espírito que está sobre uma moça, uma mulher, que era adivinha ali daquela cidade.
e o espírito sai da vida dela e os homens que eram dono dela, que trabalhavam com ela, ficou indignado com aquilo. E eles conseguiram fazer com que o povo ficasse ao lado deles. E eles conseguiram colocar Paulo e Silas na prisão. Mas a palavra de Deus nos diz que Paulo e Silas estavam lá na prisão. E quando eles estavam lá na prisão, do capítulo 16, verso 25, vai dizer assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus. E os outros presos estavam ouvindo. Olha aí que interessante. Momento difícil da vida de Paulo e de Silas. Mas eles não teve esse momento difícil por tirar a alegria do coração deles. Eles começaram a orar e a louvar ao Deus Todo-Poderoso. Então, querido irmão, amigo que está aí do outro lado, você quer alegrar o coração de Deus? Você quer fazer com que Deus se alegre naquilo que você faz? Louve ao Senhor. Seja em tempo de bonança, seja em tempo de dificuldade, seja em tempo de escassez, louve ao Senhor. Paulo e Silas estavam louvando a Deus, e Deus deu um grande livramento a Paulo, e não só a Paulo, mas o carcereiro, que o carcereiro convidou Paulo para ir para a sua casa, e toda a sua casa aceitou o Senhor. Na verdade, o Senhor quer que você louve nesse tempo de dificuldade, que através do seu louvor, outras pessoas estarão ouvindo. Deus está contigo, querido, queridas, que está aí do outro lado. Louva, Senhor. Abre a sua boca e adora ao Senhor. Quantas e quantas pessoas já foram libertas, transformadas, através de louvor de pessoas que em tempo de dificuldade cantaram, louvar ao Senhor. Tem um hino na Bíblia que diz assim, que em tempo de dificuldade, o Senhor faz com que hinos e poesias sejam escritas. Hinos e poesias sejam escritas em tempo de dificuldade. Eu creio que Deus quer falar com você através dessa passagem e dizer para você que é hora de louvar, que é hora de agradecer ao Senhor, que é hora de falar: Senhor, muito obrigado. Eu estou vivendo essa situação, mas eu vou continuar como Paulo e Silas, orando e louvando ao Senhor. Como Neemias, que superou todas as dificuldades, confiando, entregando a sua vida a Deus e colocando Deus sobre todas as coisas. Então, eu termino a minha palavra nessa noite, aquilo que Deus colocou no nosso coração. Como eu posso alegrar a Deus? Amando ao Senhor, acima de qualquer coisa. E também, como eu posso alegrar o coração do Senhor? Como eu posso fazer com que Deus se alegre? Confiando nele plenamente, completamente. E como eu posso, a terceira coisa que eu falei, como eu posso alegrar o coração do Senhor, alegrar o nosso Deus que nós servimos? Quando eu louvo ao Senhor de todo o meu coração. Que Deus te abençoe, que te fortaleça, que não lhe falte nada em tempo algum, nesse tempo que estamos vivendo, nesse tempo de dificuldade. Deus continue com você, com a sua família, e é tempo de despertar. Viva uma vida com Deus, santa e reta diante do Senhor. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Cantamos ao Senhor. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem um escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crê. Preciso aprender a confiar em Deus. Precisamos confiar em Ti. Vitória só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. Ele tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos,
A minha fé vai me dar forças para enxergar além, além, e eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus, a última resposta vem de Deus. E eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus, a última resposta vem de Deus, vem de Deus, vem de Deus, vem. Só o Senhor tem a última resposta ao nosso respeito. O inimigo não tem essa última palavra, só o Senhor. Cantamos a Ele. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Só Ele tem, pois Deus sempre tem um escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta àqueles que creem. Eu preciso, Senhor, preciso aprender a confiar em Deus. Vitória só se alcança pela fé. Oh, Deus sempre tem uma saída. E a vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, Senhor, a minha fé vai me dar força pra esperar além. Eu vou esperar, confiar, e eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus, a última resposta vem de Deus. Eu vou descansar, e eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. Declara isso. A última resposta vem de Deus, vem de Deus, de Deus. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus chegamos no final do culto. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado verdadeiramente, né, queridos? Eu agradeço a Deus por você deixar a gente entrar no seu lar, na sua casa, através desse meio de comunicação e trazer os louvores e a palavra do Senhor para o seu coração. Lembrando, eu gostaria de deixar um recado aqui. Quinta-feira nós estamos aqui na igreja com o número resumido, com 50 pessoas, 50 lugares estão aqui disponíveis para você, separados. Nós sabemos que separamos, mas estamos aqui. E Deus tem uma palavra para o seu coração, usando o pastor ou pastor para falar através da palavra do Senhor ao seu coração. Então eu gostaria também de dizer para você que domingo nós temos 2 cultos, às 10 horas da manhã e às 19 horas. Aqui estamos como igreja, os pastores trazendo sempre a palavra de Deus para o seu coração. Venham,
porque estamos aqui esperando você. Deus te abençoe, compartilhe com outras pessoas, fale, leve a palavra do Senhor, convide pessoas para estarmos junto conosco, tanto através da transmissão ao vivo, como também aqui na igreja. Deus te abençoe e te fortaleça sempre.